Batata Quente, um oferecimento Braclaw, o seu advogado brasileiro de imigração nos Estados Unidos. Boa noite, brasileiros ao redor do mundo! Chegou mais uma noite de quarta-feira, hoje, 15 de julho. Estamos em pleno verãozão na costa leste americana. Eu sou Eduardo Oliveira, apresentador do Batata Quente há mais de 7 anos. E hoje a gente tentou inovar com um tema, já vou te contar, que é um tema que passa por vários dos temas que a gente já falou. O tema dos drones, né? Daqui a pouquinho eu vou explicar mais. Bom, hoje eu gostaria até que quem tivesse dúvida passasse para a gente aqui. Nós temos 2 participantes que vão responder algumas dessas dúvidas e, na medida do possível, a gente vai abrindo espaço, com certeza. Bom, é um prazer estar hoje aqui, né? Hoje, noite de Copa do Mundo, né? Semifinal, Argentina 2-1 na Inglaterra, jogão de bola. Eu sei que todo mundo viu esse jogo e a gente está aqui ainda na ressaca do secador contra a Argentina. Todo mundo sabe o que eu estou falando, mas tem que, né, dizer que eles jogaram com muita raça e merecem estar na final. Bom, você que está entrando, vai entrando e dá um like para mais gente acompanhar. Esse é o Batata Quente, toda quarta-feira, e a gente tem a plataforma Fox Brasil Digital. Se você ainda não deu seu like, por favor, ajude a nossa plataforma a crescer, a ir mais longe. Bom, hoje, como eu falei agora há pouquinho, nós vamos falar sobre os drones e como eles têm mudado o mundo de hoje. De entrega de pizza, entrega de remédio de farmácia, às guerras. Como o drone muda também as questões de transplante de órgãos, já estão sendo usados também em alguns locais do mundo. Qual é o software por trás dessa tecnologia que tem realmente levado o ser humano, as suas ideias, tanto boas quanto ruins, mais longe? E o drone de resgate na água. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso. E hoje também tem Mestre Poteiro com os assuntos do dia a dia. Vamos falar sobre o ICE matando mais um imigrante e Donald Trump defendendo os homens e mulheres do ICE. Vamos falar também sobre a questão tarifária. O prazo terminou hoje, né, para os Estados Unidos darem a resposta em relação às tarifas sobre produtos brasileiros entrando nos Estados Unidos. Daqui a pouquinho, pelo menos um dos nossos participantes vai falar desse tema. Esse é o Batata Quente, que promete trazer sempre um assunto quente para a gente aproveitar na nossa noite de quarta-feira. Deixa eu anunciar, hoje nós temos 2 participantes. De propósito, a produção fez para deixar mais tempo para eles falarem, até porque hoje não é um tema de ideologia ou política ou meio de opinião, é um tema de tecnologia. Como os drones têm mudado o nosso mundo hoje, de entregas de pizza até a guerra atual. Bom, deixa eu anunciar os nossos participantes, pedindo mais uma vez para você dar o seu like, e é muito bem-vindo sempre que você ajuda a plataforma Focus Brasil Digital. Primeiro, nós temos ele aqui pertinho de mim, em Boston. Ele é experiente profissional em engenharia de software, com atuação na indústria de registros médicos eletrônicos. É empresário no ramo de computação gráfica e de soluções globais em software. É também especialista em desenvolvimento de softwares e suas aplicações, banco de dados, na relação cliente-servidor. É o Eduardo Ribeiro. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Muito obrigado pelo convite para participar mais uma vez. Satisfação estar aqui. Rapaz, esse seu basement produtivo aí parece um cenário de O Exterminador do Futuro, filme de ficção científica, rapaz. Quantos monitores você tem aí? Hã? Tem 16. A minha esposa chama de o laboratório do cientista maluco, Eduardo. Mas é o meu escritório de trabalho, a minha vida, meu ganha-pão. Muito legal. É onde as ideias do Eduardo ganham forma através dos computadores. É muito legal. Já estive lá algumas vezes. Muito legal o ambiente. Obrigado, Eduardo, por atender o nosso convite. Vai ficando com a gente, tá bom? Tá bom. Obrigado a vocês. Bom, além do Eduardo, que também assina, depois a gente vai falar sobre isso, uma coluna na rádio comigo, né, sobre inteligência artificial, nós temos ele, que é o nosso querido professor universitário. Ele é economista, ele é pesquisador associado do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. Professor Jonuel Gonçalves. Boa noite, professor. Boa noite. Olha, eu tenho a impressão que hoje estou aqui na base de ser piloto de drone também, não é? Um drone de pequena dimensão. Aliás, o drone está aqui comigo. Né? Legal. Está aqui. Na frente tem as câmeras, atrás tem a posição para colocar a bateria.
E a gente, daqui a pouquinho eu mostro um pouquinho mais. Mas eu sou muito apaixonado por isso, porque no INEST, no Núcleo de Estudos Avançados, como você falou, eu trabalho guerras econômicas no século XXI e os seus efeitos no Brasil. O drone está no centro disso. Daqui a pouco a gente vai pedir para o professor mostrar de novo o drone dele, que a gente separou hoje o programa em 3 partes: o drone de guerra, drone de comercial, de entregas, né? E o drone de lazer, que é o caso do professor. Ele faz imagens lindíssimas lá de cara aí. O professor vai falar. Para quem não sabe também, o professor entende muito de futebol, hein? Tá fazendo uma coluna comigo na rádio também. Chama o professor, que tá arrebentando, todo mundo tá gostando. Pena que a Copa tá acabando, já tá acabando. Né, professor? Olha, eu fui um grande jogador de futebol no ensino secundário, portanto tinha 12 anos, e tenho sido até hoje grande jogador de pelada, futebol de rua. A primeira Copa que você assistiu foi o quê? 1958, professor? 58. Agora, eu assisti mais tarde com o filme que foi feito sobre a Copa, porque eu escutei era muito garoto, 58. Foi uma festa que o Brasil fez, finalmente, né? As gerações anteriores tinham perdido 2 ou 3 Copas assim, quase ganhando, uma delas no Maraca, e essa de 58 me marcou até hoje, porque eu até hoje lembro o nome de todos os jogadores que tiveram em campo, e até conversa que tinha sido citada entre eles. Mas tem me acompanhado isso. Porque a Argentina está tentando fazer o que o Brasil fez a partir de 58, que é ganhar 2 Copas seguidas, né? Então, está com nível para isso, né? Está com nível para isso. Vamos ver se os argentinos vão conseguir. Bom, professor, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Vamos lá. Bom, vamos começar. Eu queria até começar pedindo de novo para você dar o like. Já eu vou disponibilizar aqui também no meu Facebook. Eu queria começar. Nós vamos falar primeiro de drones de guerra, porque nós temos realmente um cenário de batalha mudado pela guerra. A inteligência artificial, a gente pode até tocar um pouco nisso também, que está entrando nesses drones. Mas eu queria, antes de tudo, perguntar para o Eduardo Ribeiro, para a gente começar, o cenário do software que está por trás desse drone. Nos bastidores, o Eduardo estava falando que a atualização desse software é muito grande. Eduardo, boa noite mais uma vez. Explica para a gente como é que é o drone o software de drone e por que ele precisa ser atualizado tantas vezes. Então, Eduardo, é muito importante entender o drone, a tecnologia do drone é uma tecnologia muito avançada, muito à frente do tempo nosso. É uma das máquinas mais sofisticadas que existe na vida do ser humano hoje. Só que ele se tornou um produto tão fácil de adquirir, né? As pessoas vão e compram um drone, mas não têm a mínima ideia o que está acontecendo para aquele objeto voar, Eduardo. Ele é totalmente diferente do jeito que um avião voa, do que um helicóptero voa. Eu vou dar uma explicação rapidinha. O avião, para ele voar, ele precisa de velocidade, de gravidade para puxar ele para baixo, e o formato da asa dele, para o vento passar e diminuir de velocidade e causar drag, levantar a asa, empurrar a asa para cima pelo formato para ele voar. Aí ele tem os flaps atrás que vira, né? Que um flap fazendo assim, ele vira para um lado, vira para o outro, fazendo assim, ele levanta e abaixa. O drone já não tem isso. O drone é o controle de aceleração em 4 motores para o quadcopter, por exemplo. Tem até 8 motores. Então, o software para controlar isso é super avançado, é incrível, é uma das coisas mais incríveis que tem. Para você ter uma ideia, é preciso fazer para cada área, são 2 áreas. É o controle dos motores e o controlador de voo. Para você ter uma ideia, só o controle de altitude dele, se você liga o drone, levanta ele e deixa ele parado, esse é o controle de altitude. Ele está lendo algoritmos até 500 a 2.000 updates por segundo só para esse controle. Uau. Aí tem os comandos que vão ser enviados, mais 2.000 cálculos por segundo, tem a posição em navegação, o GPS. Então, ele chega a quase 10 bilhões de operações por millisecond para ele voar, Eduardo. É super adiante do nosso tempo. Por exemplo, o drone, para ele voar, vamos usar de 4 motores, por exemplo. São 4, vamos supor o telefone é um drone, ele tem 4 motores. Para ele levantar, os 4 motores aceleram na mesma velocidade.
para ele virar para a esquerda, os dois motores da direita têm que acelerar mais um pouco do que o outro. Para virar para a esquerda, do mesmo jeito. Para rodar, os dois de diagonal para rodar. Então, quando você vê um drone parado, e você não... Para imaginar o que está acontecendo ali, é simplesmente incrível, os cálculos que estão acontecendo. E tem as outras coisas, as variáveis que são adicionadas àquilo. Por exemplo, o vento, quando bate nele, empurra ele sozinho corrige, ele faz a manobra para manter hovering, né, voando. Se uma pessoa, para você ter uma ideia, nós seres humanos não temos a capacidade de reagir rápido o suficiente para voar um drone manual. Não tem como. Porque se você empurra o controle para ele ir para frente, por exemplo, sem o software, ele ia fazer isso e cair. Então, quando você empurra ele para frente, o software está controlando, entendeu? É um controle absoluto o tempo todo. Então, como eu disse, né, como todo programa que a gente faz, eu faço as pesquisas. Dessa vez foi 6 páginas só para terminologia, Eduardo, da tecnologia que é usada, entendeu? Não, mas essa sua explicação é muito boa, porque nós estamos falando de aviação, né? Embora não seja tripulada, você está explicando o básico da aviação no drone. E as pessoas, às vezes, não se ligam nisso, de como tem tecnologia forte ali, uma corrigindo a outra. É muito legal, por isso que depois que você me falou nos bastidores, eu achei legal começar com essa explicação. Daqui a pouco eu vou perguntar para você também sobre inteligência artificial ligada ao drone também, Eduardo. Mas primeiro, deixa eu pegar aqui com o professor. Professor, de propósito eu vou separar, vamos entrar agora em drones de guerra. Vou separar guerra do Irã separado da guerra da Ucrânia. Quais as diferenças que já se conhece hoje do drone usado pela Rússia e os drones, muitas vezes improvisados, mas muito bem feitos, pela Ucrânia? Está sem som. Agora sim. Agora abriu. Não era eu que tinha fechado o microfone. Os drones da Ucrânia já não são improvisados, a gente já vai dizer, mas antes disso, só para dizer o seguinte, portanto, você tem drone aéreo e tem drone marítimo, e tem drone submarino, e a Ucrânia utiliza os dois, muito. O Brasil, inclusive, está trabalhando uma versão do Carcará para funcionar precisamente para a Marinha. Agora, vamos lá, a sua pergunta. A Ucrânia iniciou, vamos lá, produzindo com base em autorizações da Turquia o drone Baykar. E utilizou no começo e depois eles têm uma capacidade bastante grande de engenharia e, ao longo do tempo, com contato com os outros, acabaram por produzir drones próprios. Eles têm 2 tipos de drone, que é o drone suicida, que é parecido com o drone que nós usamos em termos de pesquisa aérea, muito parecido, só com um pouquinho mais de capacidade de peso, de levar peso, e tem, então, drones muito avançados, a tal ponto, Eduardo, que neste momento, os dados para este ano, é que a Ucrânia, no seu conjunto, é produção descentralizada para evitar um ataque, eles produzem 4 milhões, produziram, 4 milhões de drones, o que é mais do que a produção norte-americana. E conhecendo, portanto, todo o conjunto que leva ao drone, certo? Portanto, desde o software, depois a produção de baterias, que é crucial no drone, eles têm uma capacidade tão grande que depois descobriram métodos de combater a ação do drone. E diversos países do Golfo estão tentando comprar essa tecnologia ucraniana. Mas é um fato que hoje, aquelas ações iniciais do drone suicida, praticamente só tinham disso, jogava em cima do blindado e fazia explodir o blindado, às vezes não fazia, às vezes escorregava. Hoje eles têm drone de ataque de grande dimensão. Eu não sei se já terão o drone a jato, como tem os Estados Unidos, mas tem. Eles se basearam, então, muito na produção Baykar turco e ultrapassaram muito isso, bastante. Ora, os iranianos têm uma produção própria e o desafio de guerra leva, como em várias coisas, até na ortopedia, a ortopedia tem avançado muito após as guerras. Mas é que os iranianos também produzem o famoso Shahed, que é utilizado pelas forças iranianas e também pelo menos, pela antiga rebelião, que está no poder em Sanaa, no Iêmen, portanto, os Houthis do Iêmen. Não sei se está a ser usado pelo Hezbollah, porque Israel tem também uma produção de drones muito importante, que inclusive exporta para a OTAN,
e faz frente a qualquer pequeno grupo, se tiverem, não é em grande quantidade. Agora, a nível da Rússia e da Ucrânia, aqui, os enxames que são enviados são à base de 500 drones de uma vez, sabendo que 490 vão ser destruídos. Mas os 10 que vão passar, por exemplo, passaram 10 em relação a uma refinaria russa, destruíram no subúrbio de Moscou, não foi assim no meio do mato. Digamos que a grande luta nesse momento é que os chineses têm o DJI, que é o meu drone, que eu já mostrei aqui, 70% dos drones civis mundiais são da DJI, são perfeitos. Eles, inclusive, iniciaram uma pesquisa que eles próprios desenvolveram. O Eduardo estava falando nos softwares, os chineses estão craques em tudo que é matéria de software, estão faltando diversos aspectos que a gente já vai ter que falar enquanto produção de China. Então, para já, a China tem supremacia no civil. No militar, olha, por incrível que pareça, está entrando justamente a Ucrânia, de tal forma que a Rússia, que tem os seus próprios drones, que não são de grande desempenho, foi comprar drones também, recebe, ao que parece, não confirmam, drones da China, mas drones iranianos, que são de grande desempenho. Fizeram destruições muito grandes em bases norte-americanas nos países do Golfo. De maneira que você está vendo como é que está, quer dizer, a produção ela é relativamente fácil desde que você tenha a tecnologia. Por exemplo, o Brasil está caminhando no sentido de ter essa produção. E na América Latina já está muito mais avançado que os outros. Há várias produtoras, eu considero que a principal continua a ser a Embraer, em termos de perspectivas, tanto drones civis quanto drones militares. A introdução, só para concluir, a introdução do drone nos combates é realmente uma grande iniciativa, na prática, dos ucranianos. Foram eles que começaram. Eu li várias entrevistas de operadores de drones, que eram operadores de drone de lazer, não era nem para fazer pesquisa como nós fazemos, era mesmo só para se divertir, para divertir as crianças, se transformarem em oficiais do exército. E depois, então, é claro que o exército sentiu que tinha ali uma arma que podia substituir ou preencher a lacuna de outras armas que eles não tinham. Então, a evolução é um pouco essa. Os iranianos e os turcos foram por aí afora, no mesmo caminho. Naturalmente que os Estados Unidos têm a tecnologia mais avançada, porque eles têm os melhores softwares do mundo e porque eles têm os chips mais avançados, os chips da NVIDIA. E há um país europeu que tem um papel muito grande, que é a Holanda, na empresa ASML, que simplesmente faz as máquinas que fazem os chips, que fazem os drones. Muito interessante. Ótima introdução do professor. Daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão também da Ucrânia e também nos drones de resgate. Os Estados Unidos usou um na água para resgatar um piloto que caiu lá perto do Irã. Eu queria continuar no follow-up aqui com o Eduardo Ribeiro, sempre lembrando que quem tiver pergunta pode deixar, a produção está de olho aí, tanto no YouTube como no Facebook e no Instagram, para fazer essa triagem aí para passar para a gente. Eduardo, e aí? O drone já tem o quê? Uns 10, 15 anos, 20 anos? E como que a inteligência artificial tem acelerado essa produção e melhorado o funcionamento dos drones? A primeira máquina considerada como drone, Eduardo, foi em 1918, o Catherine Bug, mas ele não tinha controle, ele era simplesmente um aviãozinho que soltava e ele voava, mas foi considerado como o primeiro drone. Mas é o seguinte, o professor falou, né, que a Ucrânia está em primeiro lugar sobre os drones, né, o que a demanda acelera o desenvolvimento. A Ucrânia teve a demanda de se proteger e eles começaram a usar esses drones que a gente compra, esses pequenos e tudo, e para ser usado para uma outra coisa, né, Eduardo, que é, no caso, para se proteger, para atacar o inimigo, né. Em 2015, eu cheguei até a gravar um vídeo, eu mandei para a Andréia, mandei para você também. Eu fiz um teste com drone para fazer mapeamento geoespacial. Sim. É o seguinte, é uma câmera embaixo do drone, sem a câmera da frente, e você voa com o drone sobre um território. Ele vai tirando foto, a cada 30 segundos ele tira uma foto de super definição alta. Aí, o software, depois que você captura essas fotos, ele faz um mapa em 3 dimensões, que você pode rodar o mapa e tudo. O Exército, as Forças Armadas usam essa tecnologia. Eles se chamam os Geospatial Engineer, é o engenheiro geoespacial.
eles usam isso em tempo real, que é como se fosse um videogame, Eduardo. Os drones voando em uma distância longa, né? Eles mostram por duas coisas, por radar e por lidar. Radar é quando usa rádio para receber o formato de um terreno de volta para ele poder desenhar aquilo no software, e o lidar é por laser, é por luz, é mais rápido também. Sorry. Então, eles usam essa tecnologia para, em tempo real, ver onde está o inimigo, Eduardo. Os drones estão circulando e está detectando todo mundo, tanto os friendlies, né, quanto os inimigos, e mostrando para um mapa, para um general. É como se fosse um videogame. Eles sabem onde o inimigo está e tudo. Então, o drone ele tem passado por várias mudanças nele, né? Quando a inteligência artificial... Antes disso, a DJI, né, que começou a lançar o drone para o consumidor, eles começaram a fazer uma coisa, por exemplo, o hover, em português fala pairar nele, parar automático, fazer as correções para voar automático, retornar ao ponto de decolagem se perder o sinal, se a bateria acabar no controle remoto. Outra coisa que o professor falou também, super certo, se você lembrar, até num programa anterior nosso na rádio, eu te falei que o mundo precisa desenvolver em duas tecnologias. Uma delas é as baterias, que vai mudar a vida do ser humano, as baterias, entendeu? Sim. Precisa de baterias para tudo, para everything. Então, a outra coisa que o DJI fez foi gravar vídeo de resolução alta, né, desviar automaticamente de obstáculos usando um mini radar e ser pilotado facilmente por alguém que nunca voou um drone. Ele é fácil, você pega, liga ele e voa. Mas isso é por causa do software. Depois veio a inteligência artificial. Se você quer que eu converse, depois eu falo sobre a inteligência artificial. Não, depois você fala um pouco da inteligência artificial. Nesse momento que o Eduardo citou em questão da bateria, que é realmente importante, né? A gente tem os carros elétricos e tudo. O professor mostrou a bateria do drone dele. A gente vai, no segundo bloco, a gente vai pedir para o professor mostrar o drone dele também falando as partes. Tá, professor? Vai tirar as partes aí para mostrar que Estou mostrando a caixa das baterias, que são 3 que a gente usa, com o sinalzinho, cada um dá 25% da capacidade da bateria. Nenhuma das minhas está com 100%, já descarregou um pouco. O 100% é realmente o Eduardo também. Nós estamos todos de acordo. Em várias coisas, a bateria é o ponto fraco. Ela dá mais ou menos distância ao drone, dá mais ou menos autonomia. E mais do que isso, você está falando de energia de uma forma geral, a bateria é fundamental na estocagem de painéis solares e energia eólica. Quando isso se resolveu, Eduardo, você não vai precisar de assinar acordos como atualmente com a empresa elétrica. Você tem uma bateria na sua casa que abastece a casa toda, só tem que recarregar. É o problema aqui do drone. Olha o mundo novo que o professor já está apresentando também. Um tema vai levando ao outro. Professor, tem uma pergunta aqui que eu vou passar para você e vou pedir até para a resposta sucinta, que tem muita coisa interessante para a gente falar. Eu estou fascinado, já até esqueci da Argentina. Vamos lá. Alberto Oliveira está perguntando o seguinte: Eduardo, será que o Brasil tem conhecimento para desmontar um drone e fazer uma engenharia reversa para o Brasil fazer seus próprios drones? Desculpa, mas, professor, ele citou o Eduardo, eu acho que ele citou o Eduardo da tecnologia. Você se importa, professor, se eu passar essa pergunta para ele? Pode passar, com certeza. Eduardo, e aí? Qual a resposta? Eduardo, os sistemas que eu mencionei sobre o Geospatial Mapping que eu tenho feito, ele é open source, ele já é disponível para todo mundo. E tem 2 tipos de open source hoje, é o open source software e o open source hardware. Software é o programa, hardware é os componentes eletrônicos. Se ele fizer uma pesquisa sobre, por exemplo, o Stallion, né, o cavalo, é um drone open source que você encontra ele online. Você pode comprar o material de imprimir o drone e vem com todas as explicações de como você montar o drone na sua própria casa, comprar o hardware que já é disponível para todo lado. Então, a tecnologia do drone já está disponível para todo mundo, eles não precisam reverse engineer.
Ele já é disponível com instruções e tudo. É muito fácil montar um drone hoje em dia. Até você fazer o seu próprio com a impressora 3D. Interessante. Ótima resposta. Obrigado, Eduardo, pelo seu sucinto também. Tem muita coisa para falar. Professor Jonuel, outro dia um piloto foi atingido seu avião lá na guerra com o Irã, e aí ele caiu na água e ficou esperando um drone de resgate. Essa é uma função diferente, quer dizer, no combate ali de vida ou morte, a tecnologia é confiada para isso também. Como é que funciona esse drone, professor? Não, eu tenho a impressão que foi justamente um drone marítimo. Tá? Sim. Que as marinhas todas agora têm. Por exemplo, a marinha da Ucrânia já conseguiu derrubar o navio chefe da armada russa no Mar Negro, já fez diversos ataques a pontes na área marítima da Crimeia, e o drone marítimo, que é pouco falado, porque usamos pouco, né, à escala mundial, né, são menos, mas são muito, muito avançados, e então, nos dois casos, só para completar, na sequência daquilo que o Eduardo falou, hoje você pode fazer um drone em casa. Se tiver um 3D e resina, você faz o drone. Você depois tem que imprimir o equipamento que tem dentro. Inclusive, tem muita gente que se sente segura, porque o drone, tal como um avião normal, o drone tem uma caixa preta, o equivalente à caixa preta. E essa caixa preta está ligada sempre à central que produziu o drone. Por isso é que dizem que os chineses controlam a movimentação do DJI, mas tem que controlar. Quer dizer, a caixa preta tem que estar ligada por segurança a alguma coisa. Então, quer dizer, no Brasil, nesse momento, muita gente, pronto, faculdades de engenharia fazem drones de brincadeira, né, que não vão muito longe, em virtude não exatamente do drone, mas do controle que conduz o drone. É isto assim, que são colocados dois stickers, como nos videogames, e a gente desliga aqui, bom, não vou explicar tudo agora, mas aqui em cima, para a gente visualizar, pode botar um telefone celular, também dá, também permite a visualização. Ora, isso significa que determinado tipo de drones, não necessariamente os menores, às vezes os menores são muito mais complicados que aqueles grandões, para a agricultura, por exemplo. A tecnologia é conhecida no Brasil, o problema é o investimento, não é? O investimento e não fazer só o artesanal como nós podemos fazer. Há, nesse momento, alguns projetos em andamento, para a Marinha, sobretudo, mas é da ordem das centenas dos exemplares, por enquanto. E isso pode ser utilizado a partir de qualquer tipo de navio, portanto, mesmo uma vedeta, um pequeno navio. Portanto, nos Estados Unidos, naturalmente, já fizeram a pesquisa toda e já descobriram assim, olha, quando for problema de operação de SOS, para salvar 2 caras que caiu no mar, eu faço isso com um drone marítimo. É pequeno, acho que os ucranianos já fizeram isso, os russos já fizeram isso. Para pouca gente dá. Agora, por exemplo, você destrói uma fragata, tem 200 marinheiros no mar, o drone não consegue tirar os 200 de lá. Ele pode fazer o reconhecimento, saber onde é que estão as pessoas e orientar para isso. Embora, neste momento, os Estados Unidos já tenham até um drone já, certo? Mas, portanto, o instrumento em si, muita gente pensou que 2 pilotos que caíram, ou um deles, pelo menos, tinha sido içado por um drone. Não foi assim, né? Foi com um drone. Não. É como se fosse um barquinho sem ninguém, né? É um barco sem ninguém, às vezes é submarino também, e depois vai à superfície. Os ucranianos utilizaram isso para destruir aquele encoraçado, que era o navio-chefe da esquadra russa no Mar Negro. Interessante. Olha, esse tema do drone é tão interessante porque a gente pode pensar que o drone seria o primeiro protótipo do carro voador. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Só que é muita legislação. Eu, para fazer pesquisa para apresentar o programa hoje, eu estava vendo que no Brasil precisa ser registrado na ANAC, tem uma outra agência que eu não me lembro o nome. TCEA. Hã? TCEA, que é o que autoriza os voos. Isso. Regulação da Aeronáutica Civil. Então, eles têm que ter o controle do que está no céu, do mesmo jeito que tem que ter o controle do avião. Aqui é a FAA. Eduardo, quer falar? Sim, aqui também você precisa de ter a licença, o drone precisa de ter um número de registro, e você ele precisa usar um software, que o software te diz onde você pode voar com ele ou não. E tem várias regras, Eduardo. E isso é só a licença comum. Tem a licença comercial, que tem muito mais coisa. Mas, por exemplo, antes de voar o drone, tem um software que o FAA, de graça, um aplicativo. O local onde você está, você liga, abre o aplicativo e ele te fala se você pode voar ali ou não.
e qual a altitude máxima que você pode alcançar e tudo. É cheio de regras aqui também. Não pode voar sobre muita gente, um lugar onde tem muita gente, certas distâncias de aeroportos, entendeu? Certas linhas aéreas, por exemplo, que esse percurso aqui vai passar muito avião baixo, e a altitude máxima, por exemplo, da maioria dos lugares é 500 pés de altura. Você pode voar abaixo dessa altitude. Interessante, porque existem diversas questões até, por exemplo, você já até tem um registro, mas questões de privacidade, tem uma piscina da casa do vizinho. Essa é uma questão. Ou se voar alto demais, pode pegar na faixa de aviões e helicópteros. Ou qual é não é investigativo o seu drone, quer dizer, você vai filmar para alguma coisa ou é só lazer? Então, esses questionamentos aumentam à medida que o drone é mais complexo. Eu queria até entrar numa complexidade de drone, Eduardo, que é o drone militar com bomba. Existe peso para isso, ou isso é mais na área militar e até meio secreto de se falar? É aquilo que eu disse sobre a demanda, né, acelera o desenvolvimento. Você pode colocar mais motores num drone, né? O quadcopter são 4, o hexagon são 6, né? O octagon são 8, e para segurar o peso, entendeu? Você compra um drone comercial hoje com 8 motores por mais ou menos, ele todo montado por $800, mais ou menos, Eduardo. Mas aí carregar o peso, né, da bomba, por exemplo, no caso eles usam como um kamikaze, né, eles direcionam e bate e explode. Tem as coisas que pode bloquear esse drone, que é a frequência que o drone voa, o 2.4 GHz, por exemplo, é o mais usado por causa da distância. Você pode controlar um drone até 2 milhas de distância, um drone civil, entendeu? Mas aí sempre aparece mais proibição. Por exemplo, na época que não era, eu fiz um voo com o meu drone sobre a represa de Clinton, Eduardo. Ficou muito bacana o vídeo. Acompanhei bastante, até 2 milhas de distância eu voo. Mas hoje não pode mais. Hoje tem um sinal lá que é proibido usar drone na represa. Então, a tecnologia é muito disponível para qualquer um, ainda mais aqui nos Estados Unidos, né? Você pode comprar o material todo. Se você fizer uma pesquisa, eu quero construir o meu próprio drone, você vai achar vários websites que vendem as peças, que te dá vídeo como montar o drone, como imprimir o drone, entendeu? Interessante. Muito fácil, muito fácil. Professor Janoel Gonçalves, vamos voltar para o Irã. Eu fiz a pergunta da Ucrânia e da Rússia. Como é que é o drone do Irã? E é verdade que, nesse cenário de guerra, o drone também precisa ser escondido para o inimigo não atacar ele no solo? Então, são duas coisas. Em primeiro lugar, a capacidade de transporte do drone com a bateria ou com energia solar muda desde logo. A bateria é pesada para esse tipo de Shahed, no caso do drone iraniano. O drone iraniano parece que pode transportar bombas até 100 quilos, o que é muito. Se souber acertar num prédio, é muito. Se souber acertar numa refinaria, mais ainda. Só para você ter uma ideia, os drones kamikazes da Ucrânia, que são parecidos com esses drones que nós usamos para a pesquisa científica, aquilo leva dispositivo de explosão de 1 a 2 quilos e faz um estrago enorme. Então, você imagina, os Estados Unidos têm drones que estão pilotados à distância a partir do Arizona, que podem ir até no Afeganistão. Já fizeram isso. E com bombas de 200 quilos. Então, é bastante, certo? Quer dizer, aumentou a capacidade de transporte, e esse é um problema. Essa capacidade de transporte tem a ver com a sua pergunta anterior, que é as operações de salvamento, a partir do momento em que se possam fazer o que se pretende fazer, muitos estão chamando o carro aéreo, que é o drone táxi, que leva 3, 4 pessoas para já. Portanto, a 70 quilos cada uma, já temos 280. A opção, nesse momento, de todos, é que isso seja usado em termos militares, que não põe a gente dentro, põe as bombas. Agora, quanto à forma de esconder o drone tem que ser escondido. As fábricas têm que estar muito, muito escondidas, porque serão um alvo imediato. Se a Rússia descobre onde é que estão as fábricas da Ucrânia, vai destruir. Ora, as fábricas da Ucrânia não existem, elas estão decompostas, certo? E às vezes com instalações a 20, 30 quilômetros uma da outra. É a ligação entre elas por terra. Mas há um segundo problema,
que o Eduardo já levantou em matéria de localização através dos hardwares e dos softwares, é que a trajetória de um drone, ela é nos países muito desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Rússia, é o caso da China, toda a trajetória é imediatamente localizada, a partir do momento em que o drone está em cima de você. Já está um pouquinho intacto, porque ele pode atacar, mas ele sabe. Assim, os russos, por exemplo, conseguiram, no princípio havia uma certa ingenuidade nos operadores ucranianos. Eles disparavam 20, 30 drones e no dia seguinte voltavam para disparar do mesmo ponto e morriam. Eu li uma entrevista de uma menina que era universitária, que fazia pesquisa científica, usava como nós, um FPV muito parecido com este, e ela estava numa unidade de 30 operadores, 11 já tinham morrido. E ela, então, se deslocalizava o tempo todo, ela se movia, tem que ter e é melhor ter bicicleta do que ter carro. Bicicleta é mais fácil é mais difícil de rastrear. Então, há uma quantidade de fatores que levam a que as unidades de drones, os franceses chamam os dronistas, nós chamamos os droneiros, que são comandantes de áreas que deslocalizam imediatamente o operador, conseguem fornecer o material de substituição e, se o drone tiver que fazer uma distância superior à capacidade da sua bateria, ter outros elementos, no caso da Ucrânia tem, né? Você deixa o drone ficar, o drone desce, recarrega uma outra bateria no caminho e ele faz mais 40, 50 quilômetros. Então tem essa complexidade toda, não é assim também tão simples que um sujeito com 20 drones no bolso vai lançando e aquilo vai funcionando assim. Professor, uma pergunta até do ponto anterior, peço ser sucinto, que daqui a pouco a gente vai chamar o comercial. Por que no cenário da guerra lança-se 50 ou 200 drones ao mesmo tempo? É porque podem abater alguns e outros passarem ou tem um outro objetivo? Não, pode ser abatido. Um serviço de defesa antiaérea localiza os drones facilmente, né? Por exemplo, drones em cima de Israel, que ainda é um país pequeno. Israel vai ver os drones todos, não derruba aqueles que não puder derrubar, porque são muitos. Então você manda um enxame de drones. Você manda 500 e fica nas... Olha, tem casos em que você manda 500 e espera que cheguem 5, para você ver. Mas manda tudo junto ou manda... Tudo junto ou manda separado? Não manda em vagas, mas umas muito próximas umas das outras. Os ucranianos fizeram operações, os ucranianos fizeram operações muito elaboradas. Eles chegaram a colocar operadores deles dentro da Rússia, usando a logística da Rússia, a energia elétrica da Rússia, os transportes coletivos da Rússia, e atacaram a curta distância 5 aeroportos, daqui a um ano e pouco atrás. Mas, por exemplo, o caso concreto dos iranianos, quer dizer, não é assim, quer dizer, os iranianos não lançam os seus drones do litoral, porque os americanos derrubam mal e os subam. Tem que ser muito de trás. E esse muito de trás é que pode implicar escalas. Eduardo Ribeiro levantou a mão para contribuir com essa parte? Sim, adicionar uma coisa sobre o enxame de drones que o professor está mencionando. A tecnologia é tão avançada, Eduardo. Você já viu aqueles drones que fazem desenho no ar, que eles têm uma luz? Pois é, o controle de voo de um enxame de drones é por software, é feito por software. E é todo programado nos drones. Não é ninguém controlando eles. Você define o que quer que eles fazem. Nesse caso do enxame para atacar, por exemplo, eles não precisam de rádio para controlar o drone. É definido, você vai navegar para esse ponto, você vai virar nesse ponto, você vai abaixar nesse ponto, você vai evitar isso aqui, aí você vai atacar esse alvo por alguma referência visual. Não tem rádio controlando eles nesse caso, é tudo processamento em tempo real dentro dos microprocessadores do drones, e todos no mesmo tempo. Então, não adianta tentar bloquear eles com rádio, por exemplo. Não vai dar certo, eles estão independentes, autônomos. Uau, interessante, maquiavélico isso. Aqui o Metz está perguntando para o Eduardo Ribeiro. Eduardo, é aquele míssil transônico dos Estados Unidos, cuja velocidade é 5 vezes mais que a velocidade do som e que viaja a mais de 18 mil quilômetros por hora, é isso? Você estava falando disso? Não disso, mas muito interessante isso aí. Olha para você ver como que você controla manual um míssil desse. Ele é um drone. Então, é quase impossível o ser humano controlar isso a essa velocidade, Eduardo. A fazer manobra rápida para evitar obstáculo que não é o alvo, por exemplo. Então, precisa ser programado, lembra, 10 bilhões de cálculos por segundo, é pensar bem mais rápido do que a gente, entendeu? O máximo que a gente faz é 2 ou 3 cálculos
no mesmo tempo, entendeu? O ser humano é capaz. Agora, a máquina, o microprocessador de 2,4 GHz é 2,4 bilhões de cálculos por segundo. Então, Uau. Isso é autônomo, é um controle autônomo, pré-programa, entendeu? E ele faz tudo sozinho, exatamente o que o ouvinte está dizendo. O professor levantou a mão, quer contribuir com essa parte, professor? Não, é exatamente isso. Quer dizer, o enxame de drones ele vai por ele próprio. E ele só é abatido por antiaérea, certo? Agora, Então, o drone tem, nesse aspecto, um defeito em relação ao conjunto ao conjunto da aviação, do avião tripulado ou do bicho, qualquer balístico, hipersônico ou não. É que o drone é lento, certo? Em relação aos outros. Agora tem o drone a jato, mas o drone funciona com motores, conforme eu já mostrei aqui, o Eduardo já falou nisso, são 4 motores movidos a hélice de silicone. Interessante. Bom, com isso a gente vai chamar um comercial. Daqui a pouco o professor vai mostrar em partes lá o drone dele também. E nós vamos falar também sobre drones comerciais, aqueles que entregam pizza, entregam coisas da farmácia, tem alguma diferença neles e o peso a carregar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Produção, qual é o comercial dessa noite? Estamos de volta com o Batata Quente nessa noite, 15 de julho. Hoje o nosso tema são os drones, como eles estão mudando a nossa vida, o nosso mundo hoje, né? De entrega de pizza até as guerras. Já falamos muito sobre guerras, mas vamos falar agora do lado comercial. A gente pede a você que está chegando na nossa live que utilize os nossos patrocinadores. Hoje nós temos o patrocínio do escritório Braclaw, escritório de advocacia. Nosso advogado de imigração, doutor Danilo Braque. O escritório dele está bombando, eu entendi que ele faz 11, 12, até 13 consultas de tanta gente que está procurando. A gente agradece aí pela sua preferência. Ele tem escritórios, 2 em Massachusetts, 1 na Flórida. Então, são em Lowell e Framingham, Massachusetts, Orlando, na Flórida, e também escritório no Rio de Janeiro. Você ajuda quem está tentando o visto americano. O telefone é 978-453-7225. Quem tiver pergunta sobre drone, deixa aqui. Daqui a pouquinho, mais um pouquinho de tempo, nós vamos ter o Mestre Poteiro. Eduardo Ribeiro, como é que funciona o drone de entrega de pizza? Ele é mais parecido com o drone de lazer, por exemplo, igual o professor tem, ou tem algumas adaptações? Ele é mais adaptado. O de entrega de pizza, por exemplo, ele precisa ter o direito de voar em uma rota. Essa rota ela tem que ser registrada, né, com o FAA, e ele precisa, se você notar, eles não são disponíveis para todo lado, não é no país inteiro ainda, é só em determinadas áreas. E essas áreas é porque já foi feito o teste, por exemplo, que nesse caso é reconhecimento visual. É uma foto do lugar onde ele tem que entregar. Se você vê, precisa de ter uma referência visual para ele reconhecer que chegou no lugar. O Amazon, por exemplo, se a área que você está, é disponível para você receber entrega por drone, eles te dão uma coisa para imprimir, é um desenho que você põe no chão, o drone reconhece aquele desenho e é aqui que eu tenho que entregar. Aí ele inicia o método de entrega, né? Deixa eu, Eduardo, anunciar uma coisa muito interessante, eu achei muito legal, que a GMC está fazendo. Eles estão, você sabe, eu comprei o Hummer, né, o veículo elétrico, super sofisticado, super truck, Eduardo. Eles estão lançando uma versão mais barata agora, e eu achei muito interessante. Vai vir um drone no Hummer, Eduardo, para na hora de você estacionar, ele levantar voo e te dar a imagem em tempo real da área, de cima para baixo, para você poder estacionar olhando na tela dentro do veículo, se você está chegando, e todos os lados, entendeu? Uma visão de cima para baixo. Então, tá ficando, é super avançado essas coisas, né, Eduardo? Muito interessante demais. O limite do que pode fazer é a imaginação, entendeu? Então, a imaginação que a gente tiver hoje em dia é praticamente possível fazer com essa tecnologia.
Interessante. Bom, deixa eu pegar alguns comentários aqui. Ivani Garcês chegou aqui agora há pouco. Direto, estou assistindo o programa. Obrigado, Ivani. O Edmilson Ramos Pereira está dizendo: uma coisa é certa. Quem tem muitos inimigos, sim, precisa andar preparado. Por isso, os Estados Unidos, que são o número 1 do planeta em armamentos. Bobos são esses países, mesmo pequenos, querendo debater com o poderoso USA. O argumento dele é plausível, porque a gente está falando de armamentos através de tecnologia, que são drones, e as nações tentam chegar perto do que os Estados Unidos têm através dessas novas tecnologias. É muito interessante a gente ver por esse lado. E o Mitch, que estava falando entre drone e míssil, ele está falando agora. Não, na verdade é míssil que eu estava falando. Está aí o nome dos mísseis: Minuteman III, Minuteman III, ICBM, pode ultrapassar 24 mil quilômetros. Dark Eagle, arma supersônica, estimada em cerca de 18 mil quilômetros ou mais. Está certo, é a velocidade, né? Bom, professor João Noel, chegou a hora de mostrar o seu drone, então, com as partes. Você estava falando que tem 3 baterias, professor? Mostra as baterias e as partes, então. Bom, então é assim, que as baterias, você guarda elas aqui nesse conjunto que serve para guardar a bateria. Vou fazer ao contrário, porque quando eu quero saber se as minhas baterias estão carregadas, se eu posso usar o drone, ou se tiver abaixo de 2 sinaizinhos de luz, é perigoso subir com o drone, porque ele não está com capacidade para... Eu clico aqui e botou com entre as 2 e as 3, estaria no limite. Portanto, tem que ser recarregado. É recarregado. Quanto tempo? Pode depender. As 3 me demora 2 horas a carregar. Se tiver a 0. Mas como está a metade, é 1h30. Mas para as 3, eu nunca tenho as 3 baterias no estado em que está agora. Quer dizer, consumi muito, né? Isto é, aqui, o elemento central é isto que faz o drone voar. Tem isso. Qual a autonomia dele, professor? Até quantos quilômetros vai? O meu tem uma autonomia de distância de 40 quilômetros, o que significa que eu não quero fazer dele suicida, significa que tenho 20, eu tenho que voltar. E como as precauções que a gente tem que tomar antes de voar são assim, de vários tipos, mas basicamente é o seguinte: você tem que saber se tem vento, se o vento está contrário, está favorável, se tem risco de chuva, e o KP, quer dizer, que é o índice de magnetismo no ar. Quando o magnetismo é acima de 4, 5, fica difícil, porque o drone pode se perder, pode ser atacado pelo sistema magnético à escala... É um ponto difícil antes da decolagem. Você tem que saber isso. E depois você decola ele e, vamos lá, sobe com ele até 5 metros. Ele pode ir até... Esse meu drone vai acima de 2 quilômetros. Mas eu nunca voei assim, que nunca me autorizaram, certo? Aqui na zona de Niterói tem as restrições que o Eduardo falou. Nós estamos perto de 2 aeroportos. Estamos no caminho de 2 aeroportos. O Santos Dumont e o Galeão. Mas a gente, antes de desencadear o voo em si, ele sobe, vamos lá, 4 metros. Para um pouquinho para ele memorizar o chão. Para acontecer aquilo que o Eduardo também falou, que se o drone se perder, ele memorizou o ponto de regresso e regressa sozinho. O drone não se perdeu. Bom, antes de fazer uma outra pergunta, me veio uma imagem na cabeça. O professor vai, voa o drone lá no altão, bate no avião, causa um negócio, e a gente vai ver a notícia: um senhor em Niterói causou um acidente. Está lá a foto do professor, eu vou ter que dar essa notícia aqui? Não quero isso, o professor está fazendo certo. A minha pergunta, professor, desculpa a brincadeira, o 40 quilômetros é quanto ele pode andar, e você explicou muito bem, porque fez a gente imaginar isso, 20 para ir, 20 para voltar. Mas não tem um limite de distância que ele vai, que você continua com o sinal no seu controle? Ou não? O sinal vai até os 40 quilômetros, certo? Vai tudo, vai até os 20 para lá. Se eu quisesse, por exemplo, vamos dizer que eu estava organizado com colegas de uma outra universidade, eu faço os 40 quilômetros, no fundo não é 40, eu faria 38, por via das dúvidas, por causa do vento, faria 38, aterrissava no ponto onde tivesse esse meu colega, e ele mudava a bateria, tirava, porque é o problema de bateria, é a bateria que está esgotando. E ele tirava a bateria e colocava uma outra, e ele pode subir de novo e fazer tudo de novo. A atenção é que o drone, o raciocínio dele, a memória dele, não só permite voltar em caso de problemas, se ele tiver tido essa precaução de deixar ele memorizar o ponto de chegada, o ponto de retorno, que é o ponto de saída, ele tem também um outro problema com o drone, quer dizer, é que realmente ele é muito sensível a determinadas, mesmo os drones mais avançados.
ela é muito sensível às condições atmosféricas, então tem que estar preparado para esse tipo de condições atmosféricas. Então, entendi. é Porque às agora, vezes tá sol aqui e chovendo em outro lugar que você não está vendo. se a chuva for realmente excessiva, o drone vai ter problemas, ou vai cair, ou não vai andar muito. Ele tem um outro assunto na memória dele, é que ele reconhece a capacidade que ele tem na bateria que está atrás. E quando ele chegar a 15% da bateria, ele desce onde estiver, nem que esteja em cima do mar. Portanto, você tem que tomar cuidado com isso. Você visualiza tudo colocando o seu celular aqui em cima e o celular te produz uma imagem que sai de um aplicativo que você tem. Por exemplo, no caso da DJI, está aqui a marca até, o DJI, como se diz em inglês, esse aplicativo é realmente excelente, dá a visão toda daquilo que o drone está fazendo, quer dizer, pode ir muito longe. É muito interessante esse tema, tem muita coisa. Quando o professor falou da questão de chuva, Eduardo, eu fiquei pensando, qual é o maior inimigo do drone? É a chuva, roubo, ele cair sozinho? Quer dizer, quem tem o drone investiu, vamos dizer, um bom dinheiro, mais até do que 800 que você falou, investiu $2.000, $3.000, e quer cuidar do drone, o que ele tem que evitar? Um drone de lazer? Então, lembra que o drone ele funciona com base a sensores. Se o seu drone precisa de referência visual, por exemplo, chuva vai atrapalhar, entendeu? Se está muito perto de torre de rádio, por exemplo, Eduardo, pode interferir com o drone. Okay. Eu queria implementar numa resposta para a pergunta do ouvinte, que é muito interessante o que ele está dizendo sobre o míssil ICBM. Okay. ICBM é o Intercontinental Ballistic Missile, Eduardo. Uau. Ele é um drone. Para entender como que isso deixa eu usar o F-14, por exemplo, um avião aposentado da Navy, né, da Marinha Americana. Ele tinha um míssil específico para ele que se chama Phoenix. O Phoenix é um míssil que consegue abater um avião até 600 quilômetros de distância de onde o avião está, Eduardo. Ele é semi-autônomo. O piloto do avião, olha para você ver, o F-14 era tão avançado, eles aposentaram o avião por causa do custo de manter ele voando. Mas esse míssil dele, por exemplo, ele tinha capacidade de carregar 6. O F-14 tinha capacidade de combater até 24 alvos no mesmo tempo, Eduardo, sem nem ver eles. Ele funciona assim, o piloto detectava o alvo e ele precisava o co-pilot, né, o RIO, Radio Intercept Officer. Ele tinha de detectar o alvo, descobrir se era realmente inimigo ou amigo e verificar o que era para fazer, se é para atirar, se é para abater ou não. Quando recebia autorização para abater o alvo, ele disparava o míssil, e esse míssil, assim que ele disparava, o avião precisa ficar com ele locked on por 15 segundos só. O míssil subia, Eduardo, ele ia para uma altitude muito alta, onde não tinha tanto ar para segurar a velocidade dele, e ele ficava supersônico, esse míssil. Depois de 15 segundos, ele ligava automaticamente a autonomia dele. Ele era baseado em radar, ele seguia o alvo e o avião podia concentrar em outro alvo. O míssil estava a caminho dele e vinha de cima. E, às vezes, o radar do inimigo não detectava, porque ele vinha de uma altitude muito alta. Esses são os mísseis autônomos, entendeu? São todos drones. À medida que um míssil se torna autônomo, ele se torna, né, o UAV, né, o Unmanned Aerial Vehicle. Ele é um drone. Esse tipo de papo até do míssil que vai mais longe, atinge outro continente, esse é o nível de papo que os exércitos no mundo e a diplomacia têm, né? Quer dizer, já entra numa linguagem de guerra. Até fala-se muito que a Rússia pode atingir o solo americano ou não, ou o Irã vai adquirir essa tecnologia. Então, isso aí é outra prateleira. Professor, bem rapidinho, quer contribuir? Exatamente isso. Bom, você já respondeu o que eu ia dizer. Tem vários países que se podem atingir entre si. Países europeus podem atingir qualquer ponto do globo. Estados Unidos também pode, e a Rússia também. A China a gente não sabe. O Japão também pode. A China a gente não sabe. Mas o que há em debate agora, e em análise, em pesquisa, é fazer um míssil balístico muito mais barato e muito menor, mas com a mesma capacidade de choque, entende?
Quer dizer, ele pode atravessar calmamente a partir da Patagônia até no Ártico, pode ir até lá, com muito menos dimensão, custos muito menores, mas são diferenças monumentais, entende? E aí, isso é que torna a guerra mais fácil agora, as guerras assimétricas estão com outro nome agora, porque a partir do momento em que a Ucrânia conseguiu produzir elementos de combate fortíssimos por $20 mil, quando que o equivalente a isso custa $1 milhão. A proporção é essa. Então, bom, deixa eu pegar alguns comentários aqui antes da próxima pergunta. Daqui a pouco tem Mestre Poteiro, e todo mundo percebeu que a gente vai passar um pouquinho da hora, mas o papo está tão bom que é bem interessante o que a gente está aprendendo. O Wellington Santos, que está no Brasil, nesse momento foi lá para o Brasil ver a família, está dizendo, nos próximos 10 anos, centenas de profissões vão sumir. Os capitalistas são tão burros que eles vão colocar máquinas para fazer o trabalho da gente. Aí quem vai consumir o produto que os robôs produzem? Checkmate. Bom, já jogou para outro lado a nossa conversa. O Edmilson Ramos Pereira está aqui, está dizendo, o problema é que lá no Brasil, se usar um drone para entregar a pizza, você fica sem a pizza e também sem o drone. E deu risada. E o Mitz está falando, é por aí. E a Cíntia Nicolau está fazendo uma pergunta. Vou passar para o Eduardo. Boa noite. Como é que está o Brasil em relação à utilização de drones na segurança de áreas de favela, morros onde a polícia não chegue e outras áreas também, fronteiras, selvas? Eu acho que essa pergunta seria melhor para o professor, porque eu não tenho essa informação da favela. Não, eu estou com um problema, né? Estou com um problema nessa matéria, Eduardos, o plural. Sim. É que eu estou com um problema porque eu estou fazendo um estudo aéreo socioeconômico de Niterói e não consigo filmar a favela. Nas favelas há 2 tipos de voo. Há o voo do crime organizado e há o voo da polícia. E se eu entro com o meu drone, mesmo com autorização da Aeronáutica Civil, que me dá autorização, mesmo aí eu sou vítima da desconfiança da polícia, que pensa que é dos bandidos. E dos bandidos que pensam que eu sou da polícia. Com o meu drone, ele não me vê, com o meu drone. Então tem forma de abate, né? Para fazer um estudo como eu estou fazendo, eu não posso voar a altitudes muito grandes nem muito rápido. Se eu voar muito rápido, a imagem fica tremida. Se eu voar a uma grande altitude, eu vou ver muito mais do que aquilo que eu quero mostrar. Eu tenho que mostrar detalhe, entende? Por exemplo, filmar determinadas áreas industriais, você tem que mostrar até a rua, até os edifícios das fábricas. Então, realmente, isso que o ouvinte colocou é extremamente perigoso voar em cima de qualquer favela nesse momento. No outro dia, que é 4 dias atrás, numa favela do Rio, não me lembro qual foi, mas penso que é do Complexo do Alemão, um drone foi utilizado para lançar granada no chão. Um drone de crime organizado. Portanto, uma granada pesa aí 400 gramas, mas mesmo assim é perigoso, né? Agora, quanto à pizza e o drone ser roubado, realmente há problemas do drone ter sido roubado. Mas a pizza, os japoneses estão tentando encontrar uma fórmula que tem locais específicos para receber alimentação. E os hambúrgueres, por exemplo, tem pontos para receber hambúrgueres em várias cidades do Japão. Não tem em Tóquio. Né? Mas, portanto, você faz a encomenda aí, eles recebem a encomenda e te enviam o material pelo drone, 10 minutos depois, você está ali, você só recebe, você vê que é o seu. É o máximo que pode fazer agora. O Wellington Santos está dizendo, se colocar drone na favela, a bandidagem derruba em minutos na base da bala. Então, aquilo que a gente falou ali atrás, né, sobre questões do que vai filmar, qual é o objetivo, também tem esse lado aí do Estado onde o Estado não entra, né, da parte do Estado onde o Estado não entra. Bom, eu queria perguntar ao Eduardo uma pergunta básica sobre quem não tem drone, existe alguma marca ou algum tipo de drone que seria o mais indicado para começar, Eduardo? O que o professor tem, o DJI, eles foram um dos primeiros, eles é muito concentrado no consumo civil, Eduardo, e é muito bom, tem inteligência artificial, ele te segue, ele evita obstáculo para bater, protege o seu investimento, né, para até você aprender a voar, e as baterias são muito boas. Eles foram um dos primeiros. Eu aconselho o DJI, a começar pelo DJI. Bom, vamos entrar no nosso mestre poteiro. Eu quero perguntar ao professor, quem tiver pergunta também sobre os temas que a gente vai falar, vou passar uma pergunta de inteligência artificial para o Eduardo daqui a pouco. Professor João Noel, essa semana nós tivemos mais um caso de morte de um imigrante baleado pelo ICE, e dessa vez foi bem aqui perto, Maine,
e era um pai de família de 26 anos, e agora saiu hoje de manhã que a filha dele, de 3 anos, estava no carro quando ele foi baleado. 4 tiros, pelo menos um atingiu na cabeça. Ontem, o ICE falou que vai suspender temporariamente a maioria das abordagens a carros de imigrantes. Vai continuar com algumas que sejam de criminosos ou pessoas perigosas. Quando eles falam isso, eu já até desconfio, porque desde o começo eles falaram que ia ser perigoso e não era. Mas a pergunta é, hoje Donald Trump lançou um post nas redes sociais apoiando o ICE, dizendo que são ótimas pessoas, etc, etc. Isso mostra que Donald Trump está apostando a ficha dele eleitoral em ser durão, não, imigração ainda pode me dar muito voto, porque o próprio secretário dele deu um passo atrás, né? Primeiro tem esse aspecto. O segundo é que as orientações para o ICE foram dadas por ele. Portanto, em última instância, se alguém do ICE for muito pressionado, no sentido de você matou alguém dentro do carro e não sei o quê, ele diz, olha, foi a ordem que eu recebi do meu oficial, do meu capitão. O capitão diz que eu recebi do general. O general diz que o comandante-chefe. Ele pode chegar até ele tem que defender isso. Eles, quer dizer, com toda a insensibilidade, dizem que é guerra, e numa guerra sempre há efeitos colaterais. Agora, o fato é que esses efeitos colaterais contra civis desarmados não são admissíveis, entende? Inclusive aqui no Brasil. Um policial que atinge alguém desarmado, ele tem problema, nem que seja um bandido. Tá? Então, me parece que se deram conta de que eles perderam um pouco o controle, não tem tecnologia para fazer isso. Quer dizer, não conseguem, quando vão revistar um carro, estão extremamente tensos, a mínima coisa eles disparam e estão matando inocentes, e isso pode se multiplicar quanto mais operações fizerem. Então, devem estar pensando como é que vão fazer, qual é a nova metodologia, e vão parar por aqui. Entretanto, o responsável máximo pelas instruções que foram dadas ao ICE, que é o presidente da República, teve que defender os seus soldados. Era evidente que ele ia fazer isso. Interessante. Eduardo Ribeiro, tem alguma atualização daquela queda de braço entre a Anthropic e o governo Trump a fim de usar a inteligência artificial deles para fim de guerra? E eu pergunto isso porque saiu hoje que os Estados Unidos estão planejando uma maneira também de invadir Cuba. E aí, tem alguma atualização disso? Olha, o que aconteceu foi que eles pularam fora, né, da Anthropic e está usando a OpenAI agora, né, Eduardo? Eles, como o professor disse sobre a China estar avançada em software, em tecnologia, eles precisam ter um nível de avanço sobre inteligência artificial para fins militares, né, Eduardo? Mas é aquela coisa, né? A Anthropic, o que ela disse que não quer fazer é deixar a máquina decidir sobre exterminar a vida humana, né? Eles não querem isso, eles acham isso com falta de ética. Lembra, Eduardo, que eu conversei também, a minha profissão, eu recebo oferta de trabalho, por exemplo, para trabalhar para a Raytheon. A Raytheon é fábrica de armas, entendeu? E a gente já conversou sobre isso, né? Eu prefiro não, a não ser que eu precise fazer como um ato de patriota, entendeu? O país precisa que eu faça, mas de livre, espontânea vontade, eu estou fazendo igual a Anthropic fez. Eu prefiro não, entendeu? Está envolvido indireto sobre acabar uma vida, entendeu, Eduardo? É mais ou menos isso que eles estão fazendo. É interessante. Sim. Tem uma pergunta aqui, professor Mitz. Ele se enrolou um pouquinho na pergunta, mas depois ele corrigiu, que eu entendi o que ele quis dizer. Professor João Noel, eu duvido muito que haverá aviões voadores para a população como são os carros. Seria correta a afirmação? Digo, disponível para qualquer um. E aí eu já encaixo nessa pergunta, o drone é ou não é o protótipo do carro voador? Não, eu penso que não. Tem muitas outras coisas a resolver. Por exemplo, a capacidade de transportar gente, né? E a presença, para já, a ideia de fazer táxis com 1, 2 pessoas. Essa tecnologia, no estado em que nós estamos nesse momento, não se consegue prever quando é que se possa chegar lá. É provável que alguns laboratórios já tenham algum cálculo, mas acredito que antes de 10, 15 anos não se consegue chegar aí. Em segundo lugar, há o problema também do sobrevoo das cidades.
ou seja, que as cidades não são só sobrevoadas por drones, as cidades têm edifícios de alturas muito diferentes, então teria que se localizar, teria que ser uma espécie de... Não é para chegar em casa, para já não é para chegar em casa. As pequenas experiências que se fizeram, teóricas, sem gente dentro, só com modelos, indicam que, para já, o que se pode fazer é transportar 4 pessoas para um ponto determinado. Por exemplo, Nova York, você teria só os terraços dos prédios, mais do que isso não. E nunca voaria a mais de 20 metros acima do edifício mais alto, porque isso aí vai criar problemas, então, à aviação comercial. De maneira que, em termos de transporte coletivo, como nós concebemos o transporte coletivo urbano hoje, nós estamos um pouco longe disso. Agora, é sempre aquela coisa, quer dizer, pode aparecer algum elemento que modifique isso em termos de calendário, mas não creio sequer que ninguém esteja considerando isso como prioridade. Há outras coisas antes, em matéria de drone, como os drones para a agricultura, como os drones para distribuição de medicamentos em zonas remotas e o drone militar. Interessante. Eduardo Ribeiro, será que a nossa geração vai ver carro autônomo, todo mundo pegando, e carro voador? Eduardo, como o professor disse, já tem várias companhias já que têm os protótipos disso. Eles estão testando, mas não chegou ao ponto de lançar um ainda não. É um problema, é um desafio muito grande, Eduardo. O tráfego que vai se tornar o ar agora. Como que vai controlar isso, entendeu? A gente está tentando resolver o problema do tráfego no chão já, porque é uma bagunça, né? Acidente de carro, tanto de pessoas que morrem por causa de imprudência. Se deixar, eu não confio. O Hummer dirige sozinho, Eduardo. Eu coloco ele na estrada, ele passa os outros carros, ele troca de pista, ele dirige sozinho. Só que eu não confio. Eu deixo ele dirigindo, mas eu fico com a mão para pegar a qualquer hora, entendeu? O problema é o seguinte, não é o carro, o problema somos nós. Enquanto essa habilidade não for passada absolutamente para a máquina, que a máquina vai comunicar uma com a outra, vai dizer, olha, tem acidente à frente, vou mandar mais devagar todo mundo. Enquanto não tirar da mão do ser humano a capacidade de dirigir e entregar para a máquina, vai continuar acontecendo. Então tem o problema de resolver isso no chão primeiro, porque senão vai passar esse problema para o ar, entendeu? Já pensou que bagunça que vai virar o ar? Então precisa resolver esse problema primeiro, precisa de sensores na estrada, as estradas construídas mais para adaptar isso e retirar totalmente o controle do ser humano nas estradas para funcionar, porque senão o ser humano vai fazer besteira e vai continuar acontecendo acidente. É interessante que a besteira do ser humano gera mercados, né? Por exemplo, a seguradora, quando os carros autônomos saírem e as pessoas não baterem mais, a seguradora vai ter que baratear, body shop vai ter que mudar, né? Porque quem causa o acidente é um homem. Agora, por outro lado, a inteligência artificial não poderia corrigir já esses problemas de carro autônomo batendo, Tesla batendo em Tesla, ou carro daquela companhia Waymo batendo sozinho? A inteligência artificial não é capaz de cuidar disso, Eduardo? Eduardo, pensa assim, pensa que a inteligência artificial, para ela funcionar com eficácia, se funcionar direito, ela precisa estar ciente do mundo onde ela está dirigindo. Então, por exemplo, as pistas com encruzilhada mal feita, sinalização mal feita, se tem variáveis, começou construção ali, como que o carro vai reconhecer esses exemplos diferentes. O problema acontece quando tem alguma coisa fora do normal, que acontece esses acidentes. Às vezes é por causa do jeito que a encruzilhada foi feita, ou tem uma construção ali, alguma coisa foi mudada. Então, precisa adaptar o ambiente para o carro entender. Aí sim ele consegue corrigir. É como se fosse fazer um videogame, Eduardo. O videogame onde um carro anda automático pelas ruas e encontra os endereços e vai até lá, procura o caminho mais rápido. Mas no videogame, quando cria o videogame, a gente faz o mapa também, o mundo, e é perfeito o mapa. O nosso mapa real é totalmente imperfeito. Então, até não é justo exigir que a inteligência artificial entenda essa imperfeição que é dinâmica e o ser humano é ilimitado com suas imperfeições. Que entenda isso, entendeu? Não é nem lógico fazer.
Eu andei num carro autônomo em Las Vegas e uma latinha de cerveja no chão lá na frente ele reconhecia como uma caixa grandona. Quer dizer, estava lá no monitor dele, tinha até duas pessoas sentadas explicando para gente, mas o volante mexendo sozinho, fazendo as curvas sozinho e tal. Então, assim, tem muita coisa. Isso foi em 2018, já deve ter evoluído muito. O professor quer contribuir? Não, eu quero fazer uma pergunta ao Eduardo Ribeiro, já agora eu Sim. também, porque é uma pergunta que a gente se faz aqui na faculdade. Portanto, o carro autônomo, ele pode ser muito ajudado por modelos desenvolvidos de inteligência artificial, mas o problema não está em que o estado, mesmo mais avançado, dos sensores ainda é insuficiente. Olha, professor, imagina, para responder uma pergunta complexa, o senhor precisa de informação para responder ela. A inteligência artificial e o robô, ele constantemente precisa dessa informação. Se ele não tem todas as variáveis, ele pode usar tecnologia, por exemplo, na programação de probabilidade, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo. Tem um exemplo super avançado, coisa de ficção científica, que é a probabilidade de armazenar dados, por exemplo. Se tem 5 hard drives é a parte do computador que salva a informação. E esses hard drives funcionam como um sistema RAID, 2 hard drives podem falhar. Os 3 hard drives, o sistema vai avisar para o usuário, olha, falhou 2 hard drives. A informação que está nesses 2 hard drives, os outros 3 pode guess. Como é que fala guess, Eduardo? Adivinhar. Adivinhar. Sim, até os hard drives for substituído, e essa informação, a probabilidade de estar correta é 99,9%. Então, a inteligência artificial, as tecnologias que a gente tem hoje, a gente pode usar isso, mas mesmo assim, precisa de ter tem outra coisa também, tem o exception handling, como lidar com uma exceção, por exemplo. Tem vários programas de computadores que fazem isso. Por exemplo, o marca-passo, eu fiz isso na faculdade, o marca-passo e um software para controlar o fluxo de combustível na turbina do avião. Esses 2 exemplos, se falharem, pessoas morrem. O marca-passo precisa de ter um programa extra verificando se ele está funcionando correto. Se ele parar de funcionar correto, aquele programa tem que lidar com a exceção. O que ele faz? Ele avisa o usuário, ele apita. O computador nosso, por exemplo, quando aquela tela azul aparece, é uma exceção. Ao invés de danificar dados ou te dar dados errados, ele põe a tela escura. O avião, por exemplo, se falhar o fluxo de combustível na turbina, a turbina para, o avião cai. Então, mesmo com essas coisas, nunca vai ser perfeito, né? Vai sempre... outra coisa, Eduardo, dos nossos programas, o universo, sim, ele tem a tendência natural de ir para o lado do caos, né? Falei correto dessa vez, né, Eduardo? Caos. Caos. Ele tem a tendência natural de ir para o lado do caos. Então, a gente tem que entender isso. Isso é física quântum, né? Tudo vai quebrar. Se você deixa um pedaço de ferro parado no chão, ele enferruja. A natureza faz a tendência daquilo de se destruir. Então, mesmo os sistemas perfeitos, com tudo que a gente faz, ainda precisa contar com essas coisas, entendeu? E, sim, nossa, mas esse assunto tem tanta coisa que pode esconder. Professor, quer contribuir? Ô, Eduardo, é o seguinte, quer dizer, a minha preocupação é esta, quer dizer, não vai haver, voltando ao carro, o self-drive, voltando ao carro, não vai haver uma substituição de carro dirigido por ser humano e carro que se dirige ele próprio. Não vai ser assim de repente, agora eu estou andando contigo. Na medida em que você tem um trânsito misto, os teus sensores servem para você, mas não servem para o cara que vem atrás, se houver uma dificuldade. Como, por exemplo, vamos ter aqui muitas no Brasil, por isso que você falou, cruzamentos mal feitos, sinal que não tem luz, está funcionando errado, tudo isso. Quer dizer, esse é o problema em que a inteligência artificial se depara com variáveis tão numerosas e tão fora do carril que fica difícil ter 2 tipos de trânsito em termos massivos, entende? E esse problema é maior se você sobe o carro
você pega o carro a 200 metros do chão. Não lhe parece isso? Mas, Há problema com o sensor e comunicação com o resto do tráfego. É isso? O problema Mas não- somos nós, professor. Hum? O problema é nós, é o que a gente faz. O carro Mas, de trás tem que olha estar a só. 3 metros, mas não vai estar, entende? essa questão do básico está faltando, como uma sinalização mal feita, ou sem luz, ou uma obra e tal. Não dá para fazer um acordo igual faz com as grandes empreiteiras? Olha, essa parte aqui é do Estado, então nós vamos te dar essa terra, mas você tem que fazer a praça e você tem que botar o asfalto. Não dá para fazer isso. Você quer a licença para o carro autônomo? Tem que fazer essa obra aqui e essa obra aqui. Não é um caminho assim, professor? Não, quer dizer, o caminho é que inicialmente se generaliza o carro autônomo. Vai ter zonas da cidade, por exemplo, o caso de Niterói e Rio de Janeiro, vai ter zonas da cidade que você pode usar e outras que não pode usar. Vai ser limitado geograficamente, até que tudo fique perfeito. E isso, fique perfeito, demora tempo, né? Você pode verdade. mexer, você pode descobrir tudo em relação ao funcionamento do carro autônomo. E você não consegue descobrir tudo. Em nenhuma cidade do mundo, o estado em que a cidade está. Eu gostaria que a nossa geração visse o carro autônomo. Eu gostaria de ir trabalhar e voltar sem ter que dirigir meu carro e Não, mas lendo. o carro autônomo, provavelmente, sim. Resta saber se você está numa área que o carro autônomo vai ser autorizado. Tá certo. Olha os comentários aqui. O Mitz está dizendo, Eduardo, o meu carro também pode dirigir autonomamente, mas hoje eu, de propósito, deixei ele sair de uma alta velocidade na highway e quando teve um carro na frente, deixei ele ir até ver se ele freava, mas logo tive que pisar no freio com receio. Ele botou riso aqui. Tá certo? Aí o homem, né? O ser humano ainda é muito necessário. O Edmilson Ramos Pereira está dizendo, eu não entendo porque muitas pessoas estão assustadas com carros que drivem sozinho ou até mesmo se um dia voar. Afinal, já existem aviões, etc., que são de uma tecnologia de muitos anos atrás. Só acho que a tecnologia está mais avançada apenas por conta de guerras que estão por vir, ou seja, uma arma. Ele me lembra com esse comentário, foi bom esse comentário, Edmilson. Continua sério assim, quando sai para brincadeira, você se perde um pouquinho. Edmilson é um conhecido nosso ouvinte. Porque me lembra o seguinte, a guerra acelera progresso, e o drone é uma demonstração disso, né, Eduardo? Sim, de novo, né, Eduardo, isso dirige o assunto ao que a Anthropic fez, né, porque a análise do campo de batalha, as informações que são dadas, a tecnologia que é disponível para os generais para assistir a guerra pela televisão, em 5 andares para dentro do chão no Pentágono, e os drones, por exemplo, a tecnologia dos drones militares, o Reaper, o Predador, é tão avançada, Eduardo. Quem pilota aquele drone está, às vezes, do outro lado do mundo, está aqui na Califórnia e o drone está em serviço lá no Afeganistão. E olha que interessante, eles perdem o sinal do drone quando está pilotando ele. Se perde o sinal, o drone detecta que ele não tem sinal, o ser humano no controle, e toma conta, até pegar o sinal de volta. Se não pega o sinal de volta, ele é determinístico, lembra? Os dois jeitos de desenvolver software hoje em dia, determinístico e probabilístico, né? Que se uma coisa não for feita, ou se for feita, o que ele deve fazer? Então, essas diretrizes é o que está funcionando as coisas hoje em dia, né? O campo de batalha está sendo cientistas da computação que estão decidindo as batalhas de hoje, entendeu? É tecnologia. Você falou isso de uma pessoa na Califórnia, o drone lá na outra parte do mundo, me lembrou de um incidente muito triste que houve no governo Obama, não lembro se foi no primeiro ou no segundo, estava naquela época de terrorismo, Al-Qaeda e tal, e aí no governo Obama eles falaram que detectaram um compound, um local grande, onde tinham muitos terroristas. E aí Obama deu o ok, e o militar foi lá, atacou, e era uma festa de casamento. Morreu todo mundo. Crianças, todo mundo, festa de casamento, não tinha nada a ver com isso. Foi um escândalo na época, mas ninguém fala mais hoje. Eu não estou dizendo que tem que falar sobre todos os escândalos hoje, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, compraram os remanescentes das famílias para não falar e deram indenização, alguma coisa assim. Mas é falha humana usando a tecnologia, né? Quer dizer, o governo Obama terminou em 2016, né? Quer dizer, a tecnologia também pode
facilitar o erro que não tem correção, como esse que eu acabei de falar. Mas qualquer tipo de tecnologia, Eduardo, mesmo antiga. Sim. Na Segunda Guerra Mundial ficou famoso um bombardeamento britânico sobre a Dinamarca, que iam atacar um campo militar secreto da Gestapo e atingiram uma escola de crianças. Ficou famoso isso, até há filmes sobre isso. Portanto, com tecnologia ou sem tecnologia, quando você está em guerra, vai acontecer coisas desse tipo. Esse caso que eu falei foi no Iraque. Foi no Iraque. O Mitz está falando, será que um dia vai ser possível? Eu duvido muito, está falando o Mitz. Último tema para a gente encerrar, professor. Hoje é o dia que o governo americano tinha que dar resposta em relação às tarifas contra o Brasil. Eu não vi, estava envolvido com a minha mãe, com as coisas da minha mãe na consulta dela. E aí, saiu a resposta ou ainda vai sair, professor? Olha, aqui eu tenho sabido não, mas com a diferença horária pode ser que ainda saia alguma coisa, né? Há uma certa expectativa em relação ao dia. Muita gente pensava que o dia ia começar já com algumas tarifas ou vamos lá, algum tipo de movimento em relação às tarifas, num sentido ou no outro, mas é provável que isso também acontece, né? É uma hipótese. O governo norte-americano funciona muito assim, dá mais uns dias, precisa de mais uns dias. E é provável que isso aconteça, por exemplo, se não tiverem os dados todos. Eu, antes de vir para aqui, para entrar aqui neste nosso excelente debate, até então não tinha qualquer informação nessa matéria. Tá certo. Bom, com isso a gente vai completar e encerrar o nosso Batata Quente dessa noite. Quero agradecer os dois participantes. Eduardo Ribeiro, muito obrigado por estar aqui. Quem quiser conhecer mais do seu trabalho, qual a rede social que você oferece, Eduardo? Pode visitar o meu Instagram, por favor. É tudo junto. eduardoribeiro.ai, de Artificial Intelligence. E também tem o website rotinaartificial.com. Tá certo. Muito obrigado por estar aqui. Quem não conhece o trabalho do Eduardo, ele faz uma coluna de inteligência artificial comigo na Rádio Insuperável toda sexta-feira. Tem até ouvinte que tem medo do que ele fala, que é muito interessante, porque é muito novo, muita coisa bem interessante. Mas até isso a gente brinca também com isso. Professor Jonuel. Que eu era um robô, né, Eduardo? Eduardo é tão inteligente que é uma inteligência artificial. Aí ele foi lá no estúdio e tal. Professor... Uma vez já perguntaram, quando eu estava falando naquele chama o professor sobre a Copa do Mundo, sim, alguém, suponho que de brincadeira, perguntou se eu ia existir, ou se eu era... Você lembra? Ou se era inteligência artificial? Era o chat GPT, professor. Deram uma outra voz. Professor, quem quiser saber mais do seu trabalho, onde é que pode procurar? Olha, pode procurar no meu blog, jornal2025.blogspot.com. Mas tem outras vias, né? Aqui na universidade tem um monte delas. Às vezes, por exemplo, eu tenho os podcasts do Spotify, que tem o meu nome, e tem os debates no canal da UF, sobre o INEST, particularmente. São debates muito frequentes. Tá certo. O professor também está comigo sexta-feira, só que no outro programa, que é o Central da Manhã. Ele faz uma coluna chamada Aula de Diplomacia, falando de política internacional, geopolítica. Ainda temos que fazer pelo menos 1 ou 2 programas do Chama o Professor da Copa do Mundo, né? Sim, amanhã tem um Chama o Professor e segunda-feira nós vamos ter também com um campeão, que seja a Espanha. Pelo amor de Deus. Fala, Eduardo. Eduardo, posso convidar os ouvintes para eles seguirem o próximo programa de sexta-feira agora, que a gente vai conversar sobre a célula sintética que a inteligência artificial está desenvolvendo. E isso é tão grande, essa coisa, que uma célula é o equivalente a criar vida, Eduardo. Nós viemos da célula, entendeu? Então, uma célula sintética é a tentativa de criar vida por inteligência artificial, Eduardo, de fazer um ser humano. Uhum. É um tema bem interessante. Bem interessante. Muito interessante. Acompanha com a gente, vai ser... Ele já até me pediu um tempo a mais para a gente falar melhor. Vai ser 1h35 por aí, na sexta-feira, na Rádio Insuperável. Quem está assistindo não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo Rádio Insuperável no App Store, no Google Play, baixa de graça. Bom, muito obrigado, Eduardo Ribeiro, mais uma vez. Professor Jonuel Gonçalves, mais uma vez, muito obrigado. E a você que ficou com a gente até essa hora da noite, são 9h26 na costa leste americana, 10h26 no Brasil, onde o professor está. Quero agradecer em nome da produção a sua companhia. Se tiver a ideia de algum tema, hoje foi um tema que não necessariamente é o tema do dia.
Então tem temas assim que a gente pode encaixar também. Deixa aqui nos comentários, a produção vai ler. A todos vocês, espero que tenham uma ótima semana, um ótimo resto de semana. Fiquem com Deus, boa noite. Até o próximo Batata Quente. Até lá, boa noite. Batata Quente, um oferecimento Brack Law, o seu advogado brasileiro de imigração nos Estados Unidos.